Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio da minha série Quem é a noiva de Yeshua? Em um casamento, existem os noivos e normalmente muitos convidados. E o casamento real de Yeshua com sua noiva não será uma exceção. O Salmo 45, o Salmo do casamento, também fala sobre isso. Ele descreve a noiva e o séquito nupcial. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna. Salmo 45, 10. Com trajes bordados com ouro é conduzida perante o rei. As virgens de seu séquito a acompanharão, e com regozijo e grande emoção entrarão no palácio do rei. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais. Por toda a terra os tornarás príncipes. Versículo 14 e 16. João Batista também fala do noivo e da noiva. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. João 3:29. E no livro do Apocalipse, lemos sobre a noiva que se preparou. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Apocalipse 19:7. Hoje nós colocamos nosso foco na noiva de Yeshua. O maior chamado que um crente pode ter é ser escolhido como a noiva de Yeshua. Yeshua se casará com uma noiva semelhante a ele. A primeira coisa que precisamos entender é que todos os crentes nascidos de novo estão noivos de Yeshua. Vamos ouvir Paulo. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Elohim, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é o Messias, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. 2 Coríntios 11:2. Elohim diz: naquele dia eu te atenderei, garanti Yahvé, responderei aos céus, e eles atenderão à terra, e a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite, e estes atenderão a Yahvé. Oséias 2, 21, 22. José também estava noivo de Maria. O nascimento de Yeshua ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José. Mateus 1:18. Como você se imagina sendo noivo? Naquela época, era comum os pais da noiva assinarem um contrato de casamento com o noivo ou seus pais. O preço da noiva era deixado para os pais da noiva, com o qual a noiva passava para a família e a casa do noivo. Com a celebração deste contrato de casamento, o homem e a mulher ficavam noivos e o contrato de casamento já era legalmente válido. O noivado era, portanto, a primeira fase de um casamento e só poderia ser cancelado por uma certidão de divórcio. E José pensou nisso também quando descobriu que Maria estava esperando um filho, embora eles ainda não tivessem dormido juntos. Ela ficou grávida através do Ruach HaKodesh, José, que já era considerado seu marido. Era um homem justo e piedoso. Ele, portanto, resolveu anular discretamente o contrato de casamento para não expô-la. Ver em Mateus 1, 18 e 19. Nesse sentido, também estamos noivos de Yeshua. Portanto, estamos na primeira fase do casamento, que pode ser dissolvido por uma carta de divórcio, e foi biblicamente dissolvido. Como no caso de Adão, por exemplo. E Elohim terminou a primeira fase do casamento com Adão e deu-lhe a carta de divórcio. Yahvé baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden, estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida.
Gênesis 3, 24. A palavra hebraica para banir é garas, que também significa divorciar-se. Por fim, Israel cometeu adultério espiritual ao deixar Elohim e se juntar aos deuses das nações gentias ao seu redor, forçando Elohim a se divorciar de Israel também. Ela viu também quando entreguei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Contudo, sua irmã Judá, a desleal, não teve qualquer receio e também se entregou à prostituição. Jeremias 3:8. Usando o exemplo de Adão e Israel, vemos que eles receberam a carta de divórcio por desobediência e transgressão de seu mandamento. Como já mencionado, Yahvé deu a Israel a carta de divórcio. A Torá proíbe um homem de se casar novamente com sua esposa adúltera, Deuteronômio 24:1-5. Então, como Yahvé poderia se casar novamente com o antigo Israel, de quem ele se divorciou porque eles cometeram adultério, o que lhe rendeu o salário do pecado, que é a morte? Aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Ezequiel 18:4. Não é possível casar com uma noiva morta. A resposta a esse dilema é que Yeshua morreu no lugar deles, assim como no nosso, e se casará novamente com um novo homem, é claro, homem ou mulher, a noiva israelita nascida de novo em sua segunda vinda. Esta é a noiva prometida a Yeshua, entrando na segunda fase do casamento. Nós também, que estamos noivos de Yeshua HaMashiach e na primeira fase do casamento, devemos fazer todos os esforços para alcançar a segunda fase, a consumação do casamento, a vida com Ele como noivo. E como Ele quer se casar em retidão e fidelidade, Ele espera o mesmo de sua noiva, que será sua semelhante. Sua noiva anda nos caminhos de retidão estabelecidos na Torá, que também é a constituição de seu reino. E ela é fiel a Ele. E claro, ela também conhece a linguagem de amor dele. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:21. E Yeshua disse isso em um momento em que não havia o Novo Testamento. A noiva mudou sua antiga maneira grega de pensar e aprendeu a pensar e agir como Elohim pensa e age, adotando uma atitude hebraica para com Elohim, as Escrituras, os ciclos de vida bíblicos e as bênçãos da aliança. A noiva está firmemente envolvida em seu ciclo de bênçãos. Ela mantém o ciclo semanal do Shabat, o ciclo mensal das primícias, Rosh Kodesh e o ciclo anual das festas designadas. Ela caminha na plenitude das bênçãos, dando seus dízimos a Yahvé, bem como suas primícias e ofertas. Ela tirou de si a raiz da divisão que brota das denominações e defende a unidade entre os judeus e os gentios crentes. A noiva vive na consciência da aliança, e a aliança sempre será testada, e Elohim observa como a noiva reagirá nas provas, assim como na Bíblia diz que Abraão foi testado 10 vezes. Yeshua confirma o que foi dito acima em Mateus 7, 21-23. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Esses crentes foram caracterizados como tendo unção, expulsando demônios e fazendo milagres, mas eles não se importavam com a Torá.
Então, Yeshua os chamou de iníquos, que significa sem lei. Yeshua não os conhecia porque eles não andavam em seus caminhos, não celebravam suas festas, não guardavam seu Shabat e não comiam o que era considerado puro em sua mesa. E na parábola das 10 virgens, Yeshua fala a mesma língua. Quando as 5 virgens tolas foram comprar o azeite que faltava, o noivo apareceu. Em poucas palavras, ser tolo não é guardar a mitzvah, mandamentos, e ser sábio é guardar as ordenanças e ordenanças justas, como diz Provérbios 10:8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios cairá. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Mateus 25, 10, 13. O episódio 10 do Despertar da Noiva detalha a parábola das virgens sábias e as tolas. Visto que a noiva é semelhante a Yeshua, ela conhece a constituição do reino, a Torá, mas também tem unção e alcança os dons espirituais, como Paulo coloca em 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. 1 Coríntios 12, 1. Com base em 1 Coríntios 12, há 3 vezes 3 dons espirituais, no qual frequentemente trabalham juntos, como os dons de revelação, que são o dom do conhecimento, o dom da sabedoria e o dom de discernir espíritos. Os dons de autoridade são a operação de milagres, o dom da fé e os graciosos dons de cura. E os dons de línguas, que são o dom de profecia, o falar em línguas e o dom de interpretar línguas. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Versículo 7. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. A ele as distribuir individualmente a cada pessoa conforme deseja. Versículo 11. E é claro, a noiva, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. A noiva compartilha a paixão de Yeshua para sempre expandir o seu reino. No próximo episódio, estarei apresentando 2 noivas proféticas. Agora temos um canal no Telegram, onde você poderá baixar gratuitamente nossos livros em português. O link do canal você encontrará aqui embaixo na descrição do vídeo. Sejam todos ricamente abençoados.